Então, olha só. E aí eu lembro, né? Porque meu avô, minha avó mostrava aquelas fotos, né? Meus avós, e eles sempre elegantes. Gente, antigamente as pessoas eram elegantes, né? E eram magras, todas magrinhas. Olha isso, cadê a obesidade aqui? E por quê? Porque eles caminhavam demais, eles trabalhavam na roça, eles não tinham carro, eles andavam de ônibus, eles tinham que se deslocar. Na nossa época mesmo, sempre fui para a escola andando. Eu levava 40 minutos para ir para a escola e voltava em 40 minutos. Né? Pegava o sol do meio-dia, vitamina D, brincava na rua. Você acha que a criançada aqui ficava na tela ou ficava no celular? Não. Aqui a criançada tinha tarefa para fazer dentro de casa, ajudar a mãe, né? O filho mais velho tinha que levar a criança para a escola, busca e leva. Então as pessoas eram ativas, tá? Hoje nós não somos, nós somos sedentários. Eu me considero sedentária também. Nossa, mas você não é esportiva? Não sou, gente. Quando eu falava esportiva é que eu fazia 4 a 5 horas de exercício por dia, 7 horas, 7 vezes por semana. Tá? Agora a gente falar que vai pra academia 2 vezes por semana, você é sedentário. Ai, mas eu faço exercício todo dia, 1 hora por dia, ainda é sedentário, tá? Menos, tá? Você é um pouco mais ativo, mas o que é o sedentarismo? O sedentarismo é uma vida inativa, que é o que? A gente trabalha aqui, consultório, você fica no escritório 8 horas do seu dia e faz 1 hora de exercício, que bom que faz. E faça, tá? Mas estou querendo dizer que nós deixamos de ser ativo e que nós podemos modificar um pouco mais disso também. Como? Vai até a escola andando, vai até um local andando, vai até o mercado andando. Nós precisamos nos locomover um pouco mais também dessa forma, tá? Por exemplo, que nem eu falo para as meninas aqui na clínica, na hora do almoço, desce um pouquinho, dá uma volta aqui no prédio, no quarteirão, as meninas que estão grávidas, eu falei, essa semana ainda para Van, caminha, faz uma caminhada, né? Eu mesmo, quando estava grávida, que trabalhava, eu sempre na hora do almoço fazia, né? Eu dava essa caminhadinha, então é muito importante. Em cada momento eu falo assim, como nesse processo, nesse movimento, né? Ou nessa ação, eu posso ser mais ativo e ativa, né? Como eu posso diminuir aqui a questão automatizada e posso fazer mais manual, mais como antigamente, mais natural. Tá? Então, assim, hoje nem cozinhar a gente quer ter o trabalho para cozinhar, a gente não quer ter trabalho para nada, né? A gente só quer ter trabalho de trabalhar e não é assim também, tá? Então, esse equilíbrio é muito importante, tá? E dos 50 anos para cá, gente, muita coisa mudou, né? Nós temos sofrido grandes manifestações de interferências, de poluição, né? De contaminação. Uma das coisas, é claro, o ar tá poluído, isso a gente já sabe, já há séculos já, né? O nosso ar, as substâncias sintéticas, a alimentação não é mais uma alimentação natural, cada vez mais artificial, cada vez mais contaminada, e nós vamos falar sobre isso. O sedentarismo que nós falamos e vimos, né? O excesso de informação, gente, isso é uma grande contaminação, isso é um grande processo que nós estamos vivendo, que isso está sendo um grande problema. Como assim? Muita informação, muita ativação, muito estímulo, né? Hoje eu pego semanalmente os pacientes ansiosos, né? Que é com aquelas síndromes, ai, tô com ansiedade, você tá com excesso de informação, excesso de estímulo, o tempo inteiro é estímulo, você sai na rua, é isso, é aquilo, é celular, é música, é Bluetooth, gente, é muita informação, e a gente querendo cada vez mais, é TikTok, é Twitter, é Instagram, é Facebook, é não sei o que, é WhatsApp, só o WhatsApp, gente, já é uma loucura. Então esse excesso de informação está realmente comprometendo a nossa saúde neurológica, principalmente, tá? E aí, consequentemente, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Então, esse excesso de informação, nós temos que tomar cuidado, inclusive nós profissionais da saúde. Eu vejo e eu já me deparei a isso e eu tenho que sempre me policiar, porque senão a gente quer tudo. Eu vou fazer curso daqui, curso dali, curso daqui, eu quero isso, quero aquilo, vou comprar máquina tal, e a gente não tem fim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, esse foco. Nós vamos falar muito disso amanhã, tá? Para que o ano que vem a gente possa estruturar um pouco mais a nossa vida nessa ordem, né? Equilibrar melhor o que nós queremos com aquilo que nós realmente vamos direcionar as nossas escolhas, tá bom?
E o analfabetismo emocional. Isso é uma verdade. Nós temos visto, né, e temos nos deparado muito com o analfabetismo emocional. Nós não sabendo lidar com as nossas emoções, né? A gente não sabe. Antigamente, como que fazia? A criançada batia. Acho que era mais fácil. Não tava gostando do amiguinho? Tá, pronto, já resolvia, né? Não que tem que ser dessa forma, mas hoje, ai, fulano me xingou. Ai, eu falo pelas minhas filhas, às vezes chega, mamãe, minha amiga falou que eu sou chata. Às vezes você é chata mesmo. É o que eu falo, às vezes você é chata, provavelmente você foi nesse momento, tá? Então, a gente não sabendo lidar, porque às vezes o filho vem falar, a amiga falou que eu sou chata, a gente vai lá e quer brigar com a professora, com a mãe, com todo mundo, né? Então, porque a gente também tem criado os nossos filhos sem essa estrutura emocional, porque nós pais estamos muitas das vezes abalados emocionalmente. Isso é transferido para as crianças também, tá? Então é muito importante a gente tratar o nosso emocional. E esse é o estilo de vida que nós temos nos deparado nos dias de hoje, né? É o mundo ocidental. É TV, é lanche, é fast food, é pipoca, é isso, é aquilo outro. Então, essa tem sido as férias das nossas crianças, né? É juntar a criançada, é na TV, no videogame, é comer, 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 tá? Sem fim, tá? E o que tiver de menos trabalho possível. Isso daqui é o perfil alimentar de famílias americanas, sempre costumo falar, tem muita gente que já viu essas aulas, tá? Mas é importante a gente sempre reforçar, porque é isso que a gente tem que passar para os nossos pacientes, tá? Porque eles não têm consciência. Então você mostra essa foto para o seu paciente e fala, ó, provavelmente você deve ter um perfil alimentar assim por semana. Não, doutora, não como tudo isso. Vamos ver? Vamos ver? Então aí eu sempre falo, mas você me falou que come pão francês todo dia de manhã? Então vamos fazer a conta, né? Um pão por semana, 7 vezes 4, e aí você vai fazendo a somatória. Ah, pizza, são então 2 pizzas que você pede por semana, então dá quantas pizzas no mês? Refrigerante, eu só tomo de domingo. Mas o doce eu como só depois do almoço, só depois do almoço. Então, vai fazendo essa soma, é absurdo. E o corpo não tá dando conta, tá? O nosso corpo não dá mais conta dessa saturação, desse acúmulo. Porque nós não fomos criados para dar conta de comer tudo isso, gente. A gente não precisa desse excesso de energia. Por isso também a ansiedade, né? As pessoas estão ali cheias de energia de açúcar e não energia celular, oxigenativa, né? Então a gente confunde isso, porque é uma energia de açúcar, aquela coisa de ansiedade, de ativação, tá? Então isso é importante a gente mostrar para o nosso paciente, para ele criar consciência e quantificar aquilo que ele está comendo, tá? Porque muita gente se depara, não come, só como isso. Só mais isso, só mais isso, só que vai por o mais, o montante é muito grande, tá? E comer, gente, é saudável, é um ato de responsabilidade. É o que eu sempre costumo falar, principalmente quando eu atendo crianças e falo isso para os pais. A responsabilidade é dos pais. A criança não vai no mercado e compra um salgadinho, mas ele quer. Não tem ele quer. E não é ele que escolhe o que é melhor para ele. Até que nem eu falo para minhas filhas, até os 18 anos eu que escolho o que é melhor para vocês. Depois vocês escolhem o que vocês quiserem, mas até lá nós somos responsáveis por eles. Então nós temos que fazer as escolhas, principalmente daquilo que vai trazer saúde ou doença, gente, porque se você não nutrir o seu filho, não se nutrir, vai adquirir saúde, vai adquirir doença, e a doença sai muito caro. O preço da doença é caro, tá? Porque não é só monetário, é o preço da insatisfação, o preço da inativação, de você não conseguir ter atividade, né? De você não conseguir viver, de você não ser feliz, de você não se amar. Porque uma pessoa sem saúde, gente, sem saúde não somos nada. Não adianta você ser a pessoa mais próspera, mais rica, mas se você não tiver saúde, você não tem nada, tá? Então a saúde é a base para a vida, é a vida, tá bom? Então isso que a gente precisa falar. Isso daqui é um absurdo, né, gente? Ver crianças nesse estado, e a obesidade tem crescido cada vez mais, tá? Olha isso. Então, a obesidade, o que leva a isso? São hábitos. A pessoa não chegou a ter um processo de adiposidade dessa por causa de um chocolatinho depois do almoço. Mas foi um refrigerante. Não, é aquele montante, aquele estilo de vida. Então, é o estilo de vida que leva a pessoa a ser doente ou saudável, tá?
E Hipócrates já falava, né, que o nosso alimento seja o nosso remédio, tá bom? E de fato é o nosso remédio mesmo. Então, não tem como uma pessoa saudável, né? Ela vai refletir, o corpo físico é o reflexo do interno, dos hábitos dessa pessoa, tá? Então, se a pessoa criar um hábito, ela vai de fato atingir os resultados dela. E eu falo isso, por que nós estamos falando tudo isso? Porque se a gente não trabalhar e desenvolver isso com os nossos pacientes, não existe milagre. Não é só a hidrocolo, não é só os tratamentos, não é só o que a gente vai aprender o nosso protocolo aqui, tá? Não é milagres, é um conjunto, é multifatoriais o movimento para a saúde, tá bom? E não tem como o paciente chegar para você e falar, não, eu como tudo direitinho, tá cheio, né? Que chegar, mas eu não faço nada de errado, eu como tão certinho, ai que bom, né? Tá, a água então que tá cheia de gordura, de carboidrato, né? Então é assim, tá? E, gente, tá tudo bem, a gente vai ter pacientes que nós vamos ter que ajudar. Ninguém também está assim, gente, comendo isso só por falta de consciência, tá? Existem vários fatores. Muitas das pessoas sabem o que tem que fazer, mas não conseguem, justamente porque elas estão inflamadas, elas estão intoxicadas, elas estão cheias de parasitas. É aí que nós vamos entrar. E é aí que eu descobri todo esse universo, né? Porque eu trabalhava com o emagrecimento, ajudando pacientes a emagrecer, e tinha pacientes que mentia, tinha pacientes, né, que... Olha lá, Silvia. Tinha pacientes que mentiam, que falavam, mas estou fazendo tudo certo, por que eu não estou emagrecendo? E tinha pacientes que de verdade faziam certo, né? Tinha pessoas que eu via que estavam se esforçando e outras que nem se esforçavam e tinha mais resultado que aquelas. Então aí eu fui descobrindo o que estava bloqueando esse resultado. E aí foi quando descobri que tudo está no intestino, que tudo é um processo inflamatório, que tudo é um processo de intoxicação, de inflamação e de parasitose, tá? Então essa é uma grande descoberta, né? Tá? Nós somos realmente aquilo que nós comemos. E nós estamos nos contaminando cada vez mais. As crianças já estão nascendo contaminadas e parasitadas. Isso é a grande avanço aí que nós vamos vivenciar daqui para frente, tá? Então você precisa estar preparado, preparada, porque vai vir cada vez mais pacientes nesses quadros, tá? De contaminação, de parasitação, de inflamação, tá? Então, se você sempre recordar essa tríade, que é inflamação, parasitação e intoxicação, você trata qualquer paciente, tá bom? Então, hoje os bebês já estão vindo ácidos, inflamados, já estão vindo cheios de parasitas, de bactérias, com baixo sistema imunológico, e nós vamos entender tudo isso, tá?